Olá, está no ar mais uma edição do Jornal do Senado Retrospectiva. A classe artística brasileira, em especial músicos, intérpretes e compositores, veio ao Congresso Nacional várias vezes em 2013 para reivindicar direitos para a categoria. Uma das conquistas mais importantes foi a criação de novas regras para a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, resultado de uma CPI que investigou durante quase um ano as atividades do ECAD em todo o país. A matéria foi votada pelo plenário do Senado em julho e finalmente sancionada pela presidente da República em dezembro. Parecia um show, mas não era. No mês de julho, eles vieram ao Senado acompanhar a votação do projeto que cria novas regras para a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, mais conhecido como ECAD. Personalidades como Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Roberta Miranda, Fafá de Belém, Lenine e Gabi Amarantos foram cercados pelos fãs que queriam tirar fotos e pegar autógrafos. Para muitos, ver artistas como Roberto Carlos foi a realização de um sonho. Eu amo esse homem, aliás, todas as mulheres, principalmente da minha geração. O projeto é resultado da CPI do ECAD, que investigou por quase um ano denúncias contra as atividades do escritório em todo o país. No relatório final, os senadores indiciaram 15 pessoas por crimes contra a ordem econômica, falsidade ideológica e apropriação indébita. Também foi apresentado um projeto de lei para dar mais transparência ao processo de arrecadação e repasse dos direitos autorais. A aprovação do projeto na CPI foi comemorada pelos artistas. O ECAD, hoje em dia, ele arrecada muito mais para as editoras e para as gravadoras multinacionais do que para o compositor brasileiro. E para os seus funcionários, que ganham bônus, distribuição de lucros. Acho que não pode ter distribuição de lucro. Deu lucro é para o autor. Nós queremos transparência, nós queremos uma fiscalização mais acirrada. Hoje, como funciona? O ECAD simplesmente joga o seu preço. Não há negociação. Nós estamos colocando no lugar disso o elemento negocial. Tem que haver negociação entre as duas partes. A CPI entendeu que era necessário pedir o indiciamento daquelas pessoas que praticaram improbidades, irregularidades, que desrespeitaram a lei, que favoreceram a constituição de um absurdo cartel no âmbito do sistema de direito autoral no Brasil. Vamos ao Ministério Público Federal, tanto como irão os senadores, dar as nossas explicações, mostrar, enfim, as inconsistências do relatório da CPI e esperar que a avaliação dos organismos efetivamente competentes do Estado para a apreciação dos fatos dê a sua manifestação. É isso que nos conforta. Pela proposta, o Escritório Central de Arrecadação será obrigado a divulgar na internet a forma de cálculo e cobrança dos direitos autorais, além do valor arrecadado. Essa prestação de contas deverá ser feita a cada 90 dias. As emissoras de rádio e TV deverão disponibilizar também pela internet uma planilha com todas as músicas executadas. O projeto ainda estabelece a redução da atual taxa administrativa cobrada pelo ECAD de 25% para 15%, garantindo que os autores recebam 85% de tudo que for arrecadado pelo uso das obras artísticas. Atualmente, eles recebem 75%. A fiscalização de todo o processo será feita pelo Ministério da Cultura. O ECAD terá 4 anos para se adaptar às novas regras. O Ministério vai daqui a alguns meses, acho que o ano que vem a gente consegue pôr online o que toca no Brasil inteiro. E aí vai ser muito bom. O ECAD é uma instituição privada criada em 1973. Ele arrecada os recursos pagos por pessoas físicas ou jurídicas que usam música publicamente e distribui esse dinheiro entre compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos. Os administradores do ECAD queriam que houvesse mais debate sobre o projeto. É inconstitucional, há uma intervenção do direito público no direito privado. Deixou-se de colocar no projeto a questão da inadimplência, porque os grandes pagadores de direitos autorais continuam sem qualquer penalidade. No dia da votação no plenário, os artistas se reuniram com o presidente do Senado e conversaram com vários senadores. A pressão fez efeito e o projeto foi aprovado. Eu não posso
transformar o ECAD em um vilão. O que nós estamos fazendo é um update no ECAD. 99,99,99,99, um dízimo periódico de 99, está todo mundo feliz. A matéria foi enviada à Câmara dos Deputados e recebeu uma emenda que isentava instituições filantrópicas e beneficentes do pagamento do ECAD. Mas, quando o projeto voltou para o Senado, essa emenda foi derrubada. Nós aqui trabalhamos para garantir o direito autoral dos compositores brasileiros, para garantir o cumprimento da Constituição. O projeto, com as novas regras de arrecadação de direitos autorais, foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Mas o ECAD entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal, argumentando que a lei fere princípios constitucionais. Segundo o ECAD, o Estado não pode interferir na gestão de uma empresa de direito privado. Segundo o ECAD, nos últimos 5 anos, a distribuição de direitos autorais cresceu 73%. Só em 2012 foram distribuídos 470 milhões de reais a cerca de 107 mil artistas. A repórter Carla Benevides conversou sobre os desdobramentos da CPI do ECAD com o senador Randolfo Rodrigues, que presidiu os trabalhos do colegiado. A lei que cria novas regras para a cobrança de direitos autorais já está em vigor. Eu estou aqui no estúdio com o senador Randolfo Rodrigues, que foi o presidente da CPI do ECAD. Senador, o ECAD entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dessa lei, alegando que o direito autoral está sendo estatizado. Segundo eles, a lei viola dispositivos constitucionais de proteção à livre iniciativa, de direito à propriedade, à liberdade de associação e à privacidade dos titulares de música. O senhor acha que corre risco dessa lei ser declarada inconstitucional? Eu acho que é uma ação direta de inconstitucionalidade que pretende sofismar. Na verdade, é a insistência de um juris esperneandi que o ECAD vem tendo desde a Comissão Parlamentar de Inquérito, por nós instaladas, para investigar profundas irregularidades e inconsistências no sistema de arrecadação e distribuição de direito autoral no Brasil. Essa CPI, Carla, que foi instaurada aqui no Senado, concluiu pela existência de um conjunto de impropriedades, pela existência de profundas inconsistências no nosso sistema de direito autoral e pela necessidade de fazer modificações no sistema de direito autoral existente no país, principalmente porque ele não é transparente. E quem diz que ele não é transparente não sou eu. Quem disse que ele não é transparente foi a maior mobilização da história desse país de artistas, músicos e compositores que já se viu. Veja, nesse ano de 2013, do rei Roberto Carlos a compositores dos mais diferentes da música brasileira, Gabi Amarantos, representando a música amazônica, Patrícia Bastos, também da música amazônica, Fernanda Abreu, Jorge Vecílio e tantos outros, junto com o próprio Roberto, Erasmo Carlos e diferentes, estiveram aqui no Senado para pedir a aprovação dessa lei, que acabou se tornando sancionada depois pela presidente Dilma, a Lei 12.853, de 12 de agosto de 2013. Então, veja, não é possível que todos os compositores do Brasil estivessem errados. E esse sistema, que nunca foi modificado ao longo de 40 anos, esteja certo. O que ocorre é que esse sistema era, antes do advento da lei, sem transparência e que não tinha nenhuma credibilidade diante dos artistas, dos músicos e dos compositores. E por isso não era perene a cobranças. O ministro do Supremo, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, não quis dar essa decisão em caráter liminar, disse que vai preferir reunir o colegiado todo e dar uma decisão em caráter definitivo. Como que o senhor avalia essa decisão dele? Mais uma derrota para a atual gestão do ECAD. Desta feita, eles estão perdendo de goleada, já está 4-0 contra eles, no mínimo, né? Eu acho que é melhor eles desistirem enquanto é tempo, se adequarem ao grupo de trabalho montado pelo Ministério da Cultura e fazer a transição para a lei. Porque o melhor que eles poderiam ter era conseguir eliminar. Não conseguiram eliminar. Não conseguindo eliminar, já está em vigor a Lei 12.853. Então, o grupo de trabalho vai fazer a transição
já está fazendo a transição para o novo sistema. Não tem sentido eles aguardarem enquanto não obtém a liminar. Sem ter a liminar para a ação direta de inconstitucionalidade, eles mesmos estão perdendo tempo. A decisão do ministro Fux foi a mais correta. Ou seja, aguardar para ter alguma decisão de mérito. Porque, na verdade, nós estamos absolutamente tranquilos sobre o que foi decidido. O que foi decidido, assim, não existe nenhuma invasão, de privacidade, não existe nenhuma invasão de direito individual, porque não estamos falando de direito individual. O que está se falando é de transparência na gestão coletiva do direito autoral. O senhor falou na questão da transição, a partir de quando os artistas vão começar a sentir essa diferença no bolso mesmo, dessas mudanças, já que agora eles vão ter um percentual maior dos direitos autorais? Tão logo conclua os trabalhos do GT criado pelo Ministério da Cultura. Esse GT foi criado logo depois da sanção da Presidente da República, a lei, e eu creio que, no máximo, o prazo é até meados desse ano para a conclusão desse grupo de trabalho. Então, concluso esse grupo de trabalho, eu creio que nós teremos já os efeitos do advento da Lei 12.853. Senador, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Outro tema que trouxe a classe artística ao Congresso este ano foi a proposta de emenda à Constituição que estabelece o fim da cobrança de impostos para toda a produção musical brasileira. A chamada PEC da Música foi promulgada em outubro passado e pretende reduzir a pirataria, responsável pelo enfraquecimento do mercado fonográfico nacional. Foram quase 7 anos de tramitação no Congresso Nacional. Os intensos debates tiveram a participação de músicos, compositores e profissionais da área. A proposta de autoria do deputado Otávio Leite ficou conhecida como PEC da Música e prevê o fim dos impostos para toda a cadeia de produção musical brasileira. Na sessão de promulgação da PEC, em outubro passado, além da ministra da Cultura, Marta Suplicy, estavam presentes vários artistas. Eles comemoraram no melhor estilo, cantando. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Será eficaz no combate à reprodução ilegal de discos, o flagelo popularmente conhecido por pirataria. A partir de agora, a dura carga tributária imposta à indústria fonográfica sai de cena. Os impostos sobre a produção musical começam a ser cobrados no momento em que uma música é gravada no estúdio, onde vários serviços são contratados, como edição, mixagem e masterização. Depois vem a prensagem industrial, a distribuição e venda ao consumidor. Com a nova lei, toda essa cadeia de produção musical fica isenta de impostos como ISS, IOF, IPI e ICMS, diminuindo o custo final do produto e, consequentemente, o preço ao consumidor. A isenção tributária não se restringe apenas aos CDs, DVDs e Blu-rays musicais. Também serão beneficiadas as produções distribuídas por meio digital, como o MP3. Para aquele lá que está escondido em qualquer canto do Brasil, que uma oportunidade está sendo gerada para ele comercializar sua música diretamente na internet, na telefonia, ou vender o seu CD sem nenhum imposto. O mais importante ainda é a desoneração da cadeia digital, porque isso está avançando muito mais rápido, que o CD está entrando em desuso pelo fato da pessoa carregar no pendrive mais de 700 músicas, 1.000 músicas, 2.000 músicas, e como essa música é comercializada, para evitar que ela seja pirateada, ela tem que ser franqueada. E se não tem imposto incidindo, a pessoa vai comprar e vai pagar só o valor e vai vir tudo para a gente. A intenção é fortalecer o mercado nacional e reduzir a pirataria, considerada responsável pelo fechamento de milhares de lojas, gerando também desemprego no setor. Essa PEC, ela protege o artista brasileiro, mas ela, acima de tudo, incentiva a cultura brasileira. A PEC da Música estabelece que os governos estaduais deixarão de arrecadar de 19% a 23% de ICMS, imposto que é cobrado na distribuição dos CDs e DVDs e que varia de estado para estado.
Os municípios deixarão de arrecadar 5% de ISS, Imposto sobre Serviços como mixagem e masterização. A prensagem desses produtos na Zona Franca de Manaus continua isenta de impostos. No meio digital, os downloads de arquivos musicais deixarão de pagar 19% de ICMS e os ringtones, toques musicais de celular, 35% de ICMS. Durante a tramitação, a medida sofreu resistências. A Receita Federal argumentou que a isenção tributária para CDs e DVDs representa uma renúncia fiscal de 22 milhões de reais por ano apenas com o imposto de renda. Se abrirmos essa exceção agora, nós vamos ter mais adiante propostas e solicitações de outros setores para integrarem, então, esta imunidade. A proposta também preocupou os senadores do Amazonas. Eles temiam que a PEC da música causasse desemprego na Zona Franca de Manaus. O efeito dessa medida será a transferência da indústria instalada hoje no Polo Industrial de Manaus para outras regiões do país. Uma posição não contra a cultura brasileira e não contra o incentivo ao artista, ao músico brasileiro, mas sim na busca de uma política que possa efetivamente combater a pirataria, incentivar a cultura e, ao mesmo tempo, preservar o trabalho, preservar o investimento feito pela indústria nacional. A PEC da música, ela incide sobre circulação, jamais sobre a etapa fabril. Então, a Zona Franca de Manaus é uma zona industrial. As indústrias continuarão lá da mesma forma como são hoje. Todos os produtores fonográficos fabricam e continuarão fabricando seus produtos na Zona Franca de Manaus. Mas o lobby dos artistas prevaleceu e a PEC foi aprovada. A expectativa é que a redução do preço dos produtos musicais aumente as vendas legalizadas e a oferta de empregos no setor, além de beneficiar os músicos que estão em início de carreira. Voltar de alguma forma a aquecer o mercado que está acabado, que está destruído, vai dar esperança aos artistas novos a poder produzir sem imposto. A música brasileira, ela precisa desse incentivo. Mas os efeitos práticos da nova lei não devem ser sentidos tão rapidamente. Segundo as gravadoras, antes vai ser necessário acabar com todo o estoque que foi produzido com o imposto. Além disso, para que a indústria fonográfica possa sair do vermelho, as primeiras produções com a isenção tributária não devem oferecer redução do preço para o consumidor. É bom lembrar que a lei não obriga a redução do preço final. Ela abre brechas para que isso aconteça. Nós ganhamos agora também em competitividade. Mais empresas distribuidoras de disco e plataformas digitais devem surgir com a PEC. A produção independente deve ser fortalecida. É imperioso que a indústria, as gravadoras, repassem a isenção tributária para o preço final dos produtos, fazendo com que eles fiquem mais baratos, fiquem mais acessíveis. Com a nova lei, a expectativa do mercado é de que os preços dos CDs, DVDs e similares sejam reduzidos em pelo menos 25%. Está terminando mais um Jornal do Senado Retrospectiva. Até a nossa próxima edição.